A Associação Cemitério Israelita de São Paulo, Hevra Kadisha, comemora 90 anos. A nossa repórter Priscila Celino conversou com o presidente da entidade, que contou sobre a história do cemitério e a importância da sua existência. Confira! Olá! Hoje eu vou conversar com José Meixes, presidente da Associação do Cemitério Israelita de São Paulo, Hevra Kadisha. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Esse ano, Hevra Kadisha está completando 90 anos. Como é que foi toda a trajetória? Como que começou o cemitério? A trajetória da Hevra Kadisha é muito parecida com a da comunidade organizada. A leva imigratória do fim do século XIX, começo dos primeiros anos do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, e o fluxo imigratório aumentado depois da Primeira Guerra Mundial, a comunidade começou a se organizar. Em 1916, 17, apareceu uma ou outra entidade, pequenas, mas procurando, em solidariedade aos imigrantes, ajudá-los na chegada ao Brasil. E, como é o destino de todas as comunidades, também apareceu o problema de cemitério. Conseguiram, da família Klabin, uma doação importante de um terreno na Vila Mariana. E nesses últimos anos, quais foram as mudanças? O crescimento do cemitério? Bem, o primeiro cemitério da Vila Mariana, com o aumento que teve de uma área adicional, ele estava englobado no cemitério da Vila Mariana, da Municipalidade de São Paulo. E ele teve a sua duração e a sua utilização até por volta de 1954, quando já se verificava praticamente o esgotamento de vagas. A Sociedade Cemitério, nessa época, agiu no sentido de procurar, até um pouco antes, um terreno que conseguiu encontrar no Butantã para efeito de montar um novo cemitério. De 1954 em diante é o Butantã que representa o Campo Santo escolhido. E as diretorias de então e desde então se preocuparam para que não se repetisse no futuro aquilo que acontecera na Vila Mariana. E foi então que a Hevra Kadisha, a Sociedade Cemitério, pesquisou e procurou e achou um terreno no Embu das Artes, hoje Embu das Artes, o município, como uma reserva para o futuro. E qual que é a importância do Hevra Kadisha para a comunidade judaica? Não existe comunidade judaica organizada que não tenha o seu cemitério. A tradição judaica exige a presença e a existência do cemitério judaico. Os nossos jazigos são perpétuos e é conservado pela comunidade na expectativa também do que diz a religião, do dia do juízo final e da ressurreição. Infelizmente, e isso aconteceu muito em outros lugares, e particularmente na Europa, cemitérios tiveram de ser abandonados, cemitérios foram destruídos. Então é por isso que existe o Fundo Perpétuo de Preservação? O cemitério da Vila Mariana tem, vamos dizer assim, apenas de 5.000 e tantas sepulturas que ali existem, apenas umas 600 em que a manutenção é paga por aqueles que recebem os boletos de manutenção. Todos os demais estão por conta de fundos que a Hevra tem que obter para manter o cemitério e mantê-lo em ordem, como em ordem ele está. E aí nasceu esse fundo porque revela uma compreensão da comunidade sobre a importância da manutenção dos cemitérios. Em 2010, o cemitério de Cubatão foi tombado pelo Patrimônio Histórico. Como é que foi feito esse tombamento? Como é que surgiu essa ideia?
O cemitério do Cubatão tem uma história, e aliás foi muito bem relatada pela escritora Beatriz Cuxnir. Foi um cemitério formado por senhoras judias, das senhoras assim ditas da vida alegre, mas que tinham, vamos dizer assim, uma vida espiritual. Elas conservavam a tradição, conservavam as suas origens, e elas fundaram e montaram um cemitério que encontrou lugar no Cubatão. Mas ele é um cemitério municipal, está junto do cemitério municipal do Cubatão. E a prefeitura do Cubatão fez um esforço de tombar esse cemitério, depois de rearrumado e depois de posto em ordem pela Hevra. E no cemitério do Embu e tanto no da Vila Mariana existe um memorial e um museu aberto. Qual que é a importância de manter essa história dentro do cemitério? Tem uma razão para o memorial do cemitério da Vila Mariana, em razão de ele ter muitos anos da história da comunidade. Quando nós cumprimos os 85 anos de existência, verificamos que seria muito próprio de ter ali um lembrete da memória do que era a comunidade, ou tinha sido a comunidade, até esse cemitério ser substituído pelo Butantã. O do Embu, que é um memorial a céu aberto, ele, na verdade, é formado por sepulturas de traslados, de sepultamentos que foram feitos em cemitérios fora da comunidade e que vieram a ser trasladados para o Embu. E o senhor, então, como presidente do Hevra Kadisha, o senhor poderia dar uma mensagem para a comunidade judaica nesses 90 anos de cemitério? A mensagem para a comunidade é de que ela tenha orgulho do que ela realizou e tem realizado nos anos todos em que se estabeleceu. Hoje as comunidades estão, vamos dizer assim, muito próximas. Ashkenazim, Sefaradim, todos os judeus de São Paulo vivem e devem viver em paz. E nós temos orgulho dessa comunidade e temos orgulho daquela que foi a entidade básica, fundamental da comunidade, que é a Hevra Kadisha. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. Eu é que agradeço a oportunidade que eu tive de comparecer hoje aqui e poder contar um pouco dessas histórias, desse esforço que meus colegas de diretoria, os membros da direção da Hevra, a quem eu rendo uma homenagem muito especial, particularmente agora que eu termino o meu último mandato, as razões todas são de que a Hevra deve se renovar sempre e vai se renovar não só de ideias, de pessoas, mas eu rendo uma homenagem a esses companheiros dedicados que tornaram possível, e muito particularmente, essa recuperação administrativa, econômica, financeira e a criação deste fundo que é um orgulho da Hevra para a garantia do futuro. Muito obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.